Tudo bom, gente? É a nossa primeira collab aqui no Europa by Lu Jean. Então, se você ainda não conhece esse canal aqui, eu sou a Lu do canal Europa by Lu Jean e essa é a Vivian do canal Tudo que eu sei, Vivian Zanquim. A Vivian conta lá as experiências dela e também tá com um projeto novo, né, Vivian? Eu conto, no meu canal eu conto tudo que eu sei sobre maternidade, que agora estou vivendo essa fase, sobre empreendedorismo, porque eu trabalhava com consultoria de pequenas empresas no Brasil, e consultoria também especializada em marketing. E também sobre viagens, sobre as coisas que eu sei ou que eu não sei, que eu gosto de falar porque eu gosto. A Vivian tem uma super experiência, né, Vivian, com vida no estrangeiro aí, já morou em vários lugares do mundo. Já fui au pair nos Estados Unidos, au pair na Itália, a gente se vira nos 30 mil, mudei algumas vezes, né, sou de origem de Jundiaí, São Paulo, morava no Sul, em Blumenau, depois em Florianópolis, conheci um gringo, um colombiano no Brasil, né, rodei tanto lugar para casar com um colombiano no Brasil. E estamos aqui, né, na Áustria agora. É isso aí, então a Vivian é uma seguidora do nosso canal e a gente se conheceu por lá. Stalker, eu assisti todos os vídeos, tá? Isso é muito legal. E é muito legal, principalmente, poder conhecer agora, né, pessoalmente, porque a gente já se conhece agora, já há uns dias atrás, né, mas é a segunda vez que eu tô aqui na casa da Vivian. E hoje, como vocês já sabem aí pelo título do vídeo, hoje a Vivian vai contar uma experiência única que eu ainda não tive, que é ter um bebê, vir grávida do Brasil já, assim, né, fazendo o pré-natal já no meio do caminho e chegar aqui e ter um bebê em 3 meses depois, né? Eu vim grávida com 7 meses. Quando a gente resolveu essa história, né, de sair do país, óbvio, né, casando com um gringo a gente já tinha um pezinho fora, já tinha morado fora, então essa possibilidade sempre existiu. Mas quando a gente resolveu, não, agora a gente vamos ter um filho? Vamos ter um filho. Então, se a gente quer ter um filho, a hora é a gente se mudar. Por mais estranho que tenha parecido, meus amigos ficaram meio surpresos, né? Se mudar grávida, assim. Porque a maioria das pessoas ia falar assim, você quero ter um filho. Espera o bebê Então, nascer. se eu quero ter um filho, eu tô fazendo todos os projetos para ter estabilidade. Mas eu falei, eu ia ter que parar de trabalhar, eu trabalhava por conta própria, então a pausa da maternidade é uma coisa natural. Então, o melhor momento de fazer uma mudança de país, de cidade, de qualquer coisa, seria agora, para ter esse tempo de adaptação e tudo mais. E aí as coisas aconteceram rápido, em 6 meses a gente se mudou. Então a gente começou o Juan, né, que trabalha com engenharia eletrônica, ele começou a buscar trabalho em junho. Pra quem não sabe, o Juan é o marido da Vivian. A Vivian veio pra cá, né, por causa do trabalho do Juan. Isso, foi assim, né, a nossa porta de entrada na Europa foi o maridão. E a gente casou só pra poder vir também, porque a gente morava junto já há 5 anos, mas não éramos casados no papel. Olha, essa eu também não sabia. Eu casei por interesse. E burocracia, né, gente? Pra gente não faz muita diferença. E aí ele começou a buscar trabalho em junho. Em julho fiquei sabendo que tava grávida. Ele fez uma entrevista, a gente contou pros meus pais, pro meu pai, na verdade, e a minha madrasta, que a gente queria vir morar. E na segunda-feira, juntamos no sábado, na segunda-feira descobri que tava grávida. Nossa, é muito bom. Aí começou as entrevistas, e se ia dar, se não ia dar, se eu ia ter o filho aqui, se eu ia ter o filho lá. E Dúvida acabou cruel, né? Porque a medicina na Europa é muito diferente. Uma ansiedade, porque todas as vezes que você fala que começa a fazer o pré-natal, as pessoas perguntam, e o parto, né? Onde é que vai ser? Já visitou a maternidade? Né? Por si só, já é uma experiência que traz esse negócio e ainda em outro país, com uma medicina que é totalmente diferente, né? E a gente não tinha contato pra quase ninguém, só pra uns amigos muito próximos mesmo, nossos padrinhos ali que a gente contou com mais antecedência. Minha mãe ficou sabendo só em outubro, quando ele já tinha vindo fazer a entrevista aqui em Graz e tudo mais. E então a gente fica mais pensando, visitar a maternidade, como é que é lá? Minha pergunta principal é, como é que é lá? Se a gente vê no Brasil tantas coisas falando sobre a questão da violência obstétrica e tudo mais, e eu ficava muito preocupada com isso. Então a gente contratou uma doula no Brasil para poder trazer essa informação. Eu sou filha única, não tenho contato com primo, com nada, não sabia nada.
Tinha mal medo. Eu falei, ai que legal, eu tô grávida. Ai meu Deus, vai ter que sair. Fodeu. É uma sensação que eu também tenho, né? Eu acho muito esquisito isso, eu sempre achei. Mas é natural, tá? Bem legal. A Vivian teve uma experiência, assim, muito incrível, assim, Eu era, tipo, a partir do momento que eu tava grávida, eu era totalmente pró-cesárea. Tipo, é cesárea, cara, vou marcar a data e deu, resolvidaça. E aí, nesse trajeto dos 9 meses, eu acabei tendo um parto natural, tipo, em casa. Em casa. O povo entender um pouquinho melhor, assim, né, que eu já sei da história, então já fica mais fácil, mas assim... Então, você chegou aqui com 7 meses de gestação, daí qual foi o seu primeiro passo, assim, pra procurar continuar o pré-natal ainda, o preparo do parto? A gente chegou aqui em janeiro desse ano. Eu já vim com todos os exames prontos, eu trouxe tudo, eu fiz todas as ultrassons. Então eu teria um tempo para buscar um ginecologista, um obstetra aqui, para poder acompanhar o finalzinho do parto. Já tinha lido algumas coisas da Rebame. Eu conheci uma outra, por indicação assim do destino, eu conheci uma obstetra brasileira lá de Floripa, que casou com uma austríaca e vive em Viena, então ela me deu algumas dicas e tudo mais. Me esclareceu, mas ela também não sabia muito ainda como funciona a questão aqui. Mas essa moça da casa do Airbnb, é o cachorro, tá? Ele rouca pra caramba, é diesel. Ela falou, você tá grávida, o primeiro passo que você tem que fazer é buscar o ginecologista ou ir na prefeitura, eu não sei os nomes em alemão ali. Prefeitura, pra pegar o Mutakin da Paz. É um caderninho amarelo, como se fosse uma carteira de saúde. E aí eles pagam pra gente dão esse incentivo pra todas as mães, seja austríaca ou não, que eu achei muito interessante isso, pra você fazer os exames. São 5 exames antes da gestação, do nascimento e depois tem uma continuidade. Você chegou a fazer esses 5 ou você já não sabe, você já estava no 7º Então, mês? o que a gente foi descobrir, como essa senhora falou pra gente buscar esse caderninho, falou, faz os exames. Então eu busquei um ginecologista, porque tinha que fazer um atendimento específico na 38ª semana. Então eu corri pra garantir esse atendimento, que nada mais é basicamente o pré-natal que a gente tá fazendo. Aqui eu descobri que tem muito menos acompanhamento do que no Brasil. Ultrassom, essas coisas, duas. São 3 que são pagos pelo seguro-saúde, cobertos, e os demais não. E eu já tinha feito até o 7º mês 5. Ultrassom. Cada mês, praticamente, né? E lá no Brasil a gente encontra todo mês. E aqui não é com obstetra. Você tem, acho que 3, 4 encontros com obstetra. Aí parece que tem a Rebame, ou é um médico da família que faz esse acompanhamento. Acho que é uma Rebame. Eu não sei exatamente essa parte, porque eu cheguei aqui... Na verdade seria a parteira mesmo, né? No Brasil a gente chama de parteira. Parteira, isso. Elas têm uma faculdade, aqui não tem esse negócio do Brasil, que tem o obstetra ginecologista e é ele que faz o acompanhamento e o parto, né? Sim. É essa parteira mesmo, que faz faculdade pra poder fazer o parto, né? Não é e uma parteira... o obstetra, né? Que vai fazer... se por acaso ele vai chegar a fazer o parto, é porque no caso uma cesárea, algo mais complexo, alguma intercorrência durante a complicação ali na intercorrência da... Caso contrário, é só a parteira que dá conta de tudo, eles têm na verdade ela só fica observando, né? Quem faz o parto é você, né? Sem intervenção nenhuma. É o parto bem humanizado. Então você fez essas consultas e daí você acabou... Eu fiz uma consulta só porque eu já cheguei, né, com 7 meses, então eu só consegui fazer a última consulta do Quinta Muta Passo, que era necessário. Com quantos meses? Que já tava na 38ª semana, já tava ali no quase no mês. Quase chegando. Você ficou... Eu fiquei janeiro e fevereiro sem nenhum acompanhamento. Então você teve problemas com o cartão de saúde aqui, né? Você demorou a sair o seu cartão de saúde, né? Isso, também deu uma série de complicações aí no nosso processo. Você ia ter o bebê no hospital, na maternidade normal, né? E você chegou a visitar, né? Cheguei. A princípio, aqui a gente... A maior dúvida e a maior preocupação era, tipo, vamos garantir a cobertura do parto. Pelo plano de saúde do Juan e tal, atrasou os documentos, não teve que pagar o parto. E aí nessa história toda a gente acabou por acaso também conhecendo a anestesista da maternidade, buscando o apartamento, e com ela eu consegui esclarecer muita dúvida. E ela me indicou uma Rebame chilena, que mora aqui já há um tempão, que fala espanhol. E aí eu fui visitar a maternidade, uma estrutura fantástica, muito bacana. É universitário, né? O hospital universitário. Isso, o LKH. E aí
eu queria saber mesmo, como eu já estava com a minha doula Clau, beijo Clau, lá no Brasil, os protocolos do parto humanizado, né? Que aí eu já tinha mudado de ideia, eu não queria mais cesárea, eu não queria ter intervenção, tava na dúvida ainda sobre anestesia ou não e tudo mais, mas eu queria mesmo saber como que são os protocolos do hospital aqui e as práticas. E essa visita foi muito legal, ela me mostrou, ela me contou. No mesmo hospital é a Rebame que conduz o parto. Então, se na hora que vai nascer ou se tem uma complicação, aí vem pediatra, vem obstetra, vem tudo o resto da equipe que tá lá disponível. Mas se não, é a Rebame lá dentro do hospital que vai fazer acontecer de qualquer maneira. Foi muito bacana. E aí a gente foi buscar um hospital, teria que pagar, custa 1.000 euros por 24 horas no hospital. E normalmente a diária, assim. A diária, sem complicações, né? Mas só no primeiro dia, no segundo dia, se você precisar ficar um segundo dia... Mais 1.000. Então tá bom, a diária. E contando. A diária, isso direto no hospital. E o valor eu tinha visto quando eu tava pesquisando as coisas aqui, eu encontrei pouca informação em português, só em inglês, como ter um bebê, né, o lugares pra ter. E eu vi que tinha essa casa de parto, um lugar lindo, todo um jardim, assim e tal. Aí eu falei, quer saber? Perdido por mim, eu vou ligar pra ela. Conheci, liguei pra Cornélia. E fomos lá, conhecemos ela. Que é uma parteira que tem uma casa de parto. É uma casa de parto, como se fosse uma clínica privada, num lugar lindo. Que já a mãe dela era parteira também, então ela continuou, né? Digamos, ela tem 30 anos de parteira. Ela tem 30 anos de experiência. É muito, legal. É bastante. E aí a gente conheceu e o valor basicamente é a mesma coisa. Só que daí foram 1.500 euros pra estadia de 36 horas lá, o acompanhamento dela, né? Só que lá, com toda a liberdade do mundo, sem pressa. E ela também faz os acompanhamentos antes daí, nas semanas antes. Então eu comecei a ir toda semana. Na semana que eu tava, que deu 40 semanas, né? A partir daí eu comecei a ver ela a cada 2-3 dias. E ela foi acompanhando, porque o meu bebezinho nasceu com 41 semanas e 3 dias. Nossa, ele esperou até o último dia. Sim, eu queria esperar pra a hora dele, né? E no hospital, legal. No hospital, essa é uma das perguntas também, né? Até que quando eu conseguiria esperar, porque no Brasil, eles esperam acho que até 40, você chegar na 41 semana no máximo. Senão eles induzem ao parto. E aqui eles falaram assim, até dia 30 de março é o limite do hospital. E foi no dia 30 de março que o Pedro nasceu. Nossa, de qualquer forma. Interessante. Mas aí a bolsa rompeu e aí a gente continuou aqui em casa durante as contrações, até já sentia dor, ela tinha orientado, explicado tudo. Você já tinha feito uma aula pra saber como seria o parto, né? Isso. Um mini curso de parto. A doula do Brasil, a Clau, ela já tinha feito essa... Você já sabia. Ela foi me orientando e tanto eu quanto o Juan, né? Porque o homem também tem um papel muito importante no parto, que a gente acha que não, que ele vai lá tirar foto. Não, cara, ele tem um papel de trabalho duro mesmo. Porque se a gente vai ter um parto normal, natural, o que seja, né? Porque tem uma série de coisas que eles podem fazer pra ajudar a gente a amenizar a dor. Então é importante a gente saber o que vai acontecer também pra controlar a ansiedade. Eu sou muito ansiosa. E eu tenho um lado racional forte, então eu gosto de saber o que tá acontecendo. Ter uma sensação de controle, o que a gente não pode ter na hora do parto. Querer controlar as coisas. Controlar o incontrolável. E aí a Cláudia já tinha me esclarecido muito, falando sobre as etapas do parto e tal. Aqui ela só reforçou mais e a gente foi criando esse laço, sabe? Isso é importante, você sente uma vontade lá com ela. Um laço, códigos assim, né? O que eu gosto, como é que eu sou, como é que eu não sou, como eu gosto de pedir pra ela como a gente ia proceder pra falar tudo. Aí como a gente tava com a língua oficial em inglês. Então isso é uma coisa também que eu ia perguntar como é que vocês fizeram com a língua. Ela fala inglês, Ela né? fala inglês, sério, é um fator importante, que era uma das perguntas também que eu tinha lá no hospital, né? Porque imagina um parto com todo mundo falando não. Isso não é pra russo, mas tudo bem. Não sei. Os alemão parece tudo um espirro, sabe? Tô aprendendo, tá? E aí ela fala inglês, então pra mim não ficar o tempo inteiro fazendo a conexão da língua e me trazendo pro racional, no momento do parto a gente já tinha combinado que o Juan seria esse interlocutor. Então ela falaria com o Juan e o Juan falaria comigo em portunhol mesmo.
Legal. Português, na verdade, ele fala bem. Mas é muito importante também esclarecer que seriam 1.000 euros, né? R$ 1.000 sem plano de saúde, né? Aquele plano de saúde obrigatório aqui, né? Básico, né? Isso, E também tem que pagar uma taxa, mas os R$ 1.000 seria pra você ficar num quarto compartilhado, né? Porque o quarto privado é um pouco mais caro, assim, ali, né? Então, se você tem um plano de saúde, você não vai pagar os 1.000, mas se você quiser o privado, o quarto privado... Aí você vai ter que colocar um extra. E um extra, E lá foi um quarto inteiro pra mim, a rebama inteira pra mim, essa casa, ela tem uma área que tem o quarto do parto, tem um quarto que depois a gente fica com o bebê. Esse eu tenho a estrutura que tem, não é uma casa normal, né? É uma casa normal, mas tem... Essa área específica da praxis, que ela chama aqui, né? E ela tem uma sala de atendimento, então ela que me deu os pontos. Então não é simplesmente ela é uma parteira mesmo, né? Que ela tem toda a... Fez faculdade, não é parteira tipo do Brasil que aprende com a mãe em casa, não é isso. E não é a doula, porque a doula no Brasil ela tem a função de apoiar, de informar, mas ela não atua, né? Ela não toca na gente, ela fez exame de toque. E nessa hora do trabalho de parto latente, ativo, não sei, é a primeira etapa. Que eu cheguei lá, aí ela foi fazer o exame, eu já tava com uma dor, não tava ainda no intervalo de 3 em 3 minutos, na verdade dava 3 em 3, 10, porque dava uma contração muito forte. E aí eu já cheguei lá com 6 centímetros de dilatação. E a gente sabe esses centímetros por causa do exame de toque, né? Foi incrível porque ela com uma delicadeza, não tive dor, não tive nada, sabe, no tempo que eu podia, porque as contrações são tensas, então você subir em cima da cama não é uma coisa simples, e pra fazer o exame de toque, que às vezes foi a melhor forma da gente fazer. Eu nem lembro mais se foi exatamente deitada ou não, porque tava uma agitação. Mas é importante gerar essa segurança, assim, acho que o trabalho principal foi conhecer ela e ter essa segurança de que ela teria toda a capacidade pra me ajudar a trazer uma criança. E na hora ela teve toda a sensibilidade, toda a paciência, né? Toda a tranquilidade, então zero violência. Zero. Violência obstétrica passou muito longe, assim. E ao contrário, mesmo aqui nos hospitais, eles têm que seguir os protocolos, né? De dilatação e tal. E com ela foi realmente no meu tempo. No tempo do bebê. E na hora depois que o bebê nasceu, ou durante a hora que o bebê nasceu, porque no Brasil muitas vezes eles tiram o bebê, levam pra pesar, levam pra lavar. Como é que foi aqui pra você? Foi muito lindo, porque foi o que a gente queria, né? O bebê nasceu, na verdade eu cuspi ele pra fora, porque foi uma tacada só, não saiu só a cabeça e a cabeça primeiro, depois o corpo foi pluf. E o Juan fala que ele veio que derrapou, assim, tipo, pá! Sim, foi quase uns 70 centímetros, 1 metro, sei lá, ali porque eu tava na cama, mas eu não tava deitada, que isso é uma coisa que também é bem legal. Eu não queria ir pra cama de jeito nenhum, porque minha fisioterapeuta no Brasil, eu fiz a fisioterapia pélvica lá pra fortalecer, como eu já sabia que vinha pra cá e ia ter que encarar o parto normal de qualquer forma. A gente se preparou, né? E aí, ela disse, deitada não. Daí, na hora que eu saí da banheira pra ir pra cama, ela falou, porque eu precisava ir pra cama, porque as contrações tinham desacelerado. Falei, deitada não, fiquei preocupada, mas daí eu só fiquei pendurada, assim, a cama virou um L, só subi em cima pra ela poder enxergar. Foi ajoelhada ali em cima. Fiquei agarrada, assim, como um canguru, com a perna levantada. Deu pra entender. E aí aí tipo, nessa posição, o bebê, pá, saiu. E daí o que ela fez? E aí, morta de cansaço, daí eu deitei, tá um friozão. Ela me cobriu, trouxe o bebê pra mim com um cordão, tudo. A placenta ainda tava dentro de você. A placenta ainda dentro de mim, cordão pulsando, o bebezinho, ele todo durinho assim, toma, um filho. Ai meu Deus, o Juan, eu fiquei sabendo que ele nasceu, principalmente porque o Juan fez. Desabou, aí tipo, é uma emoção muito grande. Aí tem um bebezinho assim na primeira vez, ele ficou aqui, a gente um aquecendo o outro por um bom tempo. E ela não encostou? Depois ela só pegou a hora que ela, antes dela entregar pra mim, ela olhou ele, né, viu se tava respirando, se tava bem, ela deu uma examinada assim, eu não sei exatamente o que ela fez, o Juan poderia falar melhor. Mas não teve nenhum procedimento, ela olhou mesmo, ela fez olhou o bebê de um lado, de outro, né? Mas muito rápido, logo. Muito rápido. E entregou no meu colo e a gente ficou ali se aquecendo porque dá uma sensação de frio muito grande. Aí depois de um tempo,
ela veio e me ajudou a dar de mamar pra ele. Não me lembro mais da sequência de cortar, mas o cordão, aí depois veio a placenta. Nasceu a placenta? Nasceu a placenta, daí ela tirou a placenta, ela examinou a placenta. Depois, só que ela tirou a placenta, depois de um tempão que o bebê teve mamando, aí o cordão já estava completamente branco, que convidou o Juan para fazer o corte. E ele que cortou o cordão ainda, que legal. Foi muito legal. Bacana. E depois do parto, então, daí... E tem que falar do sorvete, né? É verdade, né? Antes de ir pro parto, ela te orientou pra levar alguma coisa pra fazer um lanche depois. Porque ela quer açúcar pra repor a energia durante o parto. Ao longo do trabalho de parto eu não consegui comer, fiquei com umas balinhas, mas assim que terminou deu uma fome absurda. Então eu lá com o bebê morrendo de frio, já assim que eu me aqueci, eu tô com fome, daí eu comi umas bolachinhas e o Juan veio me dar sorvete na boca. A parteira orientou, né? Te orientou pra levar alguma coisa, algum doce pra comer depois. Coisas que a gente gostasse. Isso que é legal, né? Que você pode levar o que você quiser e você escolheu o sorvete. Escolheu o sorvete, e ela nunca tinha feito um parto com sorvete. Então vai ficar marcado. Que legal. E depois, daí ela nasceu a placenta, cortou o cordão umbilical e vocês Nesse processo, o bebê nasceu às 2h24 da manhã. A gente conseguiu, né, entre fazer isso aí saiu a placenta. Aí ela foi me costurar, né? Com anestesia, eu não senti absolutamente nada, nenhum desconforto. E eu tive laceração grau 2, então foram muitos pontos. Ela ficou mais de meia hora ali. Uau. Mas a delicadeza, com todo o cuidado. E ela foi fazendo as costuras assim, no tempo, tranquilo. Isso é bem importante, né? Que foi uma coisa natural também, né? Não foi uma coisa, ninguém veio cortar. Ninguém te cortou. Não teve pressa de maneira nenhuma, assim. Foi lá, a gente foi correndo na madrugada. Tanto é que a gente foi falar com os nossos pais da notícia, já era 4h30 da manhã. Já tinha acabado tudo isso, né? Tava só ainda no sorvete. E aí às 5 da manhã a gente foi conseguir, já tava com mais força, né? Porque daí o sorvete ajuda justamente para dar essa energia para depois levantar da sala do parto ali, para ir pro outro quarto. Que daí o Juan dormiu com a gente, né? Era um quarto como se fosse um hotel, assim, né? Um hotel, todo lindo. Que legal, com já uma coisa pra trocar o bebê. Se sentir em casa, assim. Tinha o bercinho ali da cama pra fazer a cama compartilhada, sabe aquele bercinho que você acopla na cama de casal? Sim, tinha isso também. Então vocês dormiram os 3 no mesmo quarto? Ou ela ficou cuidando do bebê? Não, nós 3. Ficaram lá tranquilos. Ela pegou, assim que ela foi pro quarto, ela pegou, foi lá limpar a sala dela, depois ela foi dar um cochilo e fazer comida pra gente. Então daí vocês dormiram, depois vocês acordaram pela manhã e tinham um café da manhã. Ela fez um café da manhã com, sabe aquela sopa de tomate? Bem gostosa, bem assim, típica ovos, e bem reforçada, um pãozinho integral escuro, super saudável. Tipo café colonial, assim, do Brasil? Uma coisa assim, ela né? perguntou tudo que a gente gostava. E aí ela foi, né, nesse valor todo, ela foi responsável por todas as refeições, só que foi altas refeições. Caprichadérrimo, assim, pratinho enfeitado, tudo. Aí ela vinha de vez em quando pra saber se tava tudo bem com a gente tinha dúvida, durante a noite ali, ou... Então, como foi ali, às 8 da manhã eu já tava ali de volta. Tá. Porque a gente deixou dormir um pouquinho pro bebê. O bebezinho, nessa primeira noite, o Juan ficou com medo de dormir ali na cama. Aí ele dormiu na cadeira. Uma cadeira, tipo uma poltrona, assim, Nossa, e deixou o bebê dormindo comigo do lado, assim. Que a gente não ficou com medo de colocar ele no berço. Olha só. É muito pequeno, cara. Ele é grande, na verdade, mas na primeira noite a gente nunca tinha um bebê, né? E eu tava completamente destruída e eu ocupo muito espaço. Então, pra ele me deixar com todo o espaço à vontade, deixou o bebê ali do lado. E aí ele dormiu lá meio que atento na gente. Aí ela veio, toda vez que ele chorava, daí ele ajudava a posição da amamentação da pega, que é bem importante. Ela também te ensinou toda a parte da amamentação. Ela amamentei lá, assim que já nasceu, foi possível, já estava ali, ela me ensinou a pega, a posição. E aí ela foi nessas vezes também ensinando, aqui assim, pra não amamentar deitada, pra amamentar sentada, pra outra forma de carregar, se tá doendo, né? Porque você não tem força. A gente ficou o sábado inteiro lá.
que nasceu no sábado de madrugada, passamos o sábado inteiro lá, ela dando refeição, olhando se tava o desconforto, né? Porque sangra bastante, os pontos tá bem inchado, se eu tava bem, me ajudou a ir a caminhar, pra ir no banheiro, né? Então, e o controle do peso, do tamanho do bebê, quando ela fez? Sim, ela fez também. Depois que saiu a placenta, que eu comi, que amamentei, cortou o cordão, aí ela pegou o bebê e foi medir e pesar. E nada de banho, que é costume no Brasil dar banho no bebê na hora que nasce, né? Aqui nada de banho. Banho a gente foi dar depois de uma semana no bebê. É bem coisa daqui assim, né? Diferente. Não precisa, né? Não precisa. E banho é só com água até hoje. A gente não usa nenhum produto de cheirinho nem nada no bebê. Pra limpar também a gente evita aqueles lencinhos umedecidos, só mesmo quando a gente tá na rua. Em casa é água e algodãozinho. Isso a gente já tinha aprendido lá na maternidade, no Hospital Universitário de Floripa. Ai, que legal! Já faz parte das novas práticas, né? Novas, sim, antigas, não colocar nada que seja químico, tóxico, não né? precisa, né? O bebê não precisa tomar banho, ele tá... A pele dele também já tá protegida, vai perder a capa e tudo mais. E foi super legal. E aí no domingo de manhã, tomei banho já. Lavei o cabelo, tomei um banho no sábado, mas no domingo eu consegui lavar o cabelo. Nada dessas lendas, como se fala, que não pode, 40 dias sem lavar, não. E já tava bem pra isso. E eu esperei a gente ficar. Eu me senti bem pra poder vir embora. E vocês tinham combinado com ela quantos dias vocês iam ficar? Ou ela exigiu isso? Ou... Não. Ficou a critério de vocês, quando vocês se sentiam vontade, vocês se eu poderiam quisesse ir ter embora. vindo, se eu já estivesse bem, quisesse vir embora no sábado, poderia vir. Se eu quisesse ficar mais uma noite, domingo pra segunda lá também. Ela cobra, tipo, como se fosse um hotel, 150 euros a mais. Que legal. Pra fazer essa pernoite. E é, tipo, altas alimentação. E foi assim, foi muito bacana. E depois ainda, depois do parto, ela veio aqui em casa. Ai, que legal! Pra fazer o acompanhamento do bebê, pra ver como é que tava a minha cicatrização, quais eram as minhas dúvidas, aí vai surgindo um monte de dúvida, né? Porque como que eu pego assim, faço assado, o bebê aconteceu isso, né? Ele teve esse... Ela veio quantas vezes? Uma vez? Não, ela veio na primeira semana, um dia sim, um dia não. E depois ela veio uma semana, até o terceiro mês a gente acompanhou com ela. Então é mais ou menos isso que eu sabia, então. E ela cobrou a mais por isso? Sim, ela cobrou as visitas que veio aqui em casa. Só que essas, agora que eu já consegui esse processo todo do seguro-saúde, eu vou ter reembolso. Tem no cartãozinho, daí você não precisa, então, então se você já tivesse o plano de saúde, isso seria de graça. A questão é assim, tudo que tem a ver de atendimento, eu consigo reembolso. O parto, porque eu já não tava com o cartão ativo 8 semanas anteriores ao dia do parto, é que o plano de saúde não cobre. Então, a partir de 8 semanas antes de você ter o cartão... Dia do parto, eu deveria estar com o cartão ativo. Entendi. Então, só 8 semanas depois eles começam... entendi. Então, que foi o estresse ali, o rolo. Mas o parto não foi coberto, mas aí esses atendimentos... Mas foi bom que você acabou sendo direcionada, ao invés de ir no hospital, acabou sendo direcionada... Não, tudo deu errado pra dar muito certo, porque foi uma experiência incrível. De repente, se eu tivesse ido no hospital, não seria tão legal e eu não ficaria tão assim, a fim de ter outro filho. De parto natural, de novo. Sem anestesia, hein? Sem anestesia, Então é isso, né? Então o que você achou, assim, da diferença da expectativa? Você não teve filho, é o teu primeiro filho, né? Mas eu acho que o que me deixou... A maior diferença que eu posso dizer, assim, é que a minha sensação de gestante no Brasil eu tinha muito medo de que algo pudesse dar errado ou sofrer uma violência obstétrica. Eu ouvi relatos de amigas muito próximas minhas que sofreram uma certa violência, foi muito duro assim o parto, de fórceps, de subir na barriga, né? Ou da gostaria de fazer episiotomia. E eu não queria nada disso. Quando ela teve o sonho e tava dando um chute no médico, ele vinha com o bisturi pra me cortar. Nossa! A gente ficou meio paranoico nisso. E aqui com ela, eu não tive em nenhum momento esse medo, porque eu sabia que ela ia fazer da forma que a gente mais natural possível, sabe? Então eu não tinha essa preocupação na hora do parto. E eu acho que isso me ajudou muito. Legal, né? Ficar mais tranquilo na hora pra poder parir. Confiança, né? Porque lá no Brasil ia ser o plantonista, né? E dali ver o que é isso. Exatamente, o plantonista, né? Daí não tem você nem nunca viu aquela pessoa e aquela pessoa vai fazer tudo aquilo. Mas o que eu achei muito legal aqui é esse acompanhamento. Eles vêm na tua casa, eles se ajudam, se preocupam. Antes e depois, né? Fica aquele... No Brasil, você teria que contratar uma consultora do leite, que eles chamam, né? É tudo pago, então fica muito caro. Então, de qualquer forma, aqui
O valor que eu paguei aqui foi basicamente como se eu tivesse chamado o meu ginecologista pra fazer o parto, contratado uma equipe. E mesmo assim eu teria que depois ir no consultório dela, não vindo na minha casa. Exatamente, é verdade. Então é isso, né, Viviane? Essa foi uma experiência incrível, diferente, né? Foi muito diferente, eu era totalmente pró-cesárea, acabei fazendo um parto natural, super feliz. E a gente vê então que muitas mulheres querem cesárea, na verdade, por falta de informação. Falta de informação e uma questão cultural do Brasil mesmo, também, né? Essa violência obstétrica, que é uma coisa tão comum no Brasil. Mas vale a pena buscar, contrata uma doula. Se você tá grávida, contrata uma doula aí no Brasil, que ela vai te ajudar a buscar quais são as... Porque não é assim, todo lugar que tá ruim. Tem muito hospital, muita equipe médica que tá fazendo um trabalho super legal, que é plantonista mesmo. Então se informa. É importante você saber, pra você também saber o que tá acontecendo e evitar, né? É verdade. Você pode, né, dar a sua opinião. Porque se o teu marido tá ali fazendo parte, ele pode fazer uma pergunta, não precisa ser, né, dar um chute no médico, como a gente sonhou, mas ele já vai saber ligado que essas pessoas estão informadas do que é e talvez mude o comportamento. É verdade. Isso aí a gente não fica vítima e silêncio, né? Só aceitando. Então é isso, gente. Então, esse foi o relato, né, de gravidez aqui na Áustria, em Graz, né, e parto, né, aqui na Áustria, né, que é uma coisa ainda que eu não passei por isso ainda, né. Mas vai passar. Talvez não em Graz, mas aqui na Europa. Aqui na Europa. E no geral, a medicina aqui no geral é mais ou menos parecida, né? Eu já ouvi relato de parto aí na França, na Holanda, e tudo muito parecido, esse mesmo sistema aí de cuidados antes, durante, depois do parto, essa coisa mais natural. Que é o melhor pro bebê e pra mãe, né, ter um parto normal. Normal, natural é sem anestesia, normal com, né, anestesia ou qualquer tipo de coisa pra amenizar a dor, né? Então é isso, gente. Então, obrigada, Viviane, pelo seu relato aí. Por estar aqui no canal. Compartilhar essa experiência. Quem quiser conhecer mais sobre a história e vivência aí, a Viviane tem um relato de parto completo no canal dela. Acessa lá no canal, Tudo Que Sei, Viviane Zanquim. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E também, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like. Compartilhar aí com todo mundo. Comenta aí se gostou, quais são as dúvidas. É isso aí, comenta aí, quem sabe a gente volta a fazer mais um vídeo, né, falando sobre o assunto, claro, né, com certeza. Agora sobre maternidade, né, claro, sobre como funciona aqui o sistema, que eu também ainda vai demorar mais um pouquinho pra chegar lá. E daí a gente faz mais um vídeo, então obrigada a você que tá assistindo a gente, não esquece de deixar o like, é muito importante pro canal crescer, não esquece de comentar aqui embaixo quais são as dúvidas, e também não esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo aí, todas as amigas aí que tem dúvidas aí sobre... Todas as gestantes aí que estão na dúvida, se tem um parto cesárea ou natural, normal. E também, principalmente se alguém que tá vindo aqui pra Europa, tá com medo, eu vou vir pra Europa e lá vai ser como diferente. Funciona. Como me forçar a fazer um parto natural. Eu pensava assim. Isso não existe, isso é mito e, né, cada um, eles respeitam muito, são muito humanos, né? Então, eles respeitam muito a mulher. Pode ficar tranquilo. E é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço bem apertado pra todo mundo. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Vamos lá? Tchus! Posso deixar? Não. Se tu quiser, pode deixar. Isso é engraçado você. Eu vou ter que colocar um filtro preto e deixar isso aqui. Essa altura. Pode deixar, não tem problema não. Então é isso, né? Então agora Ai, peraí, agora eu perdi. Então vamos lá. Cara de pau. Posso deixar isso também? Pode. Eu gosto de vídeo divertido. Então tá bom, vai ficar bem divertido esse aqui. E essa é a Viviane do canal Tudo Que Eu Sei.